Podcast Parfor. Podcast feito para todos. Carla Noronha, Eduardo Alves, Fabrício Carvalho, Silvanir Souza. Pensando os territórios da educação em diálogo com a BNCC, na perspectiva de educação inclusiva, na luta pelos direitos humanos e na reflexão sobre o currículo. Podcast Parfor. Podcast para todos. Podcast para todos. Segundo episódio da primeira temporada. Podcast Parfor. Um podcast feito para todos. Siga a gente nas nossas redes sociais. No Instagram, @podcastparfor. E no YouTube, @podcastparfor. Siga, comente, compartilhe. Se olhar, melhora o nosso. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos, especialmente você que nos escuta. Eu sou Fabrício Carvalho e é um enorme prazer estar aqui de novo, no episódio 2 da primeira temporada do Podcast Parfor. Podcast feito para todos. Estou aqui na companhia de Carla Noronha, Eduardo Alves e Silvanir Souza para compartilharmos com você nossas reflexões a partir da proposta de um projeto para ser instaurado numa escola, um projeto coletivo, referenciando a BNCC e pensando nas relações étnico-raciais. Esse conteúdo tão essencial para pensarmos a educação de uma maneira mais democrática e verdadeiramente inclusiva. A escola que escolhemos é uma EMEB, que atende crianças de 3 a 5 anos no período integral. A EMEB Cândido Portinari. Mas, na verdade, podemos afirmar que essa EMEB está aqui representando tantas outras. Para pensarmos a relação entre educação infantil, currículo da educação infantil, gestão democrática, como isso vai impactar a diversidade de conteúdos de troca de saberes que acontece no espaço escolar. Para começar esse papo entre a gente e com você aí, vamos iniciar com o nosso momento pop-up. É com você, Eduardo. Pop-up. Momento em que a informação aparece. Olá, eu sou o Eduardo e você está no Podcast Parfor, o podcast feito para todos. Hoje nós vamos falar um pouco da Base Nacional Comum Curricular, mais conhecida como BNCC. É um documento que define as aprendizagens essenciais que os alunos devem desenvolver na educação básica brasileira. A BNCC é um conjunto de orientações que norteia a elaboração dos currículos locais, tanto em escolas públicas quanto particulares. A BNCC tem como objetivo garantir o direito à aprendizagem, promover o desenvolvimento pleno dos estudantes, assegurar a equidade curricular mínima para todas as escolas, reduzir as desigualdades educacionais e promover a qualidade do sistema educacional. Quando pensamos na educação infantil, a BNCC, como norteador dos currículos para garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, temos os eixos estruturantes, as brincadeiras e as interações. Segundo esses eixos, temos 6 direitos essenciais a serem garantidos para as nossas crianças. Vamos lá? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. A BNCC também estabelece os chamados campos de experiência, que são eles o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos,
traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Em cada campo de experiências são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento organizados em 3 grupos por faixa etária. Bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses e crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Agora vamos falar um pouco do código alfanumérico que está presente na BNCC. A partir do exemplo, vamos compreender a leitura do código alfanumérico que representa a educação infantil com a faixa etária, o campo de experiências trabalhado e as habilidades contempladas pelas propostas planejadas. O código EI02EO05 tem a seguinte especificação. As 2 primeiras letras representam a modalidade de ensino, educação infantil. Na sequência, temos o número que representa a faixa etária. Neste caso, estamos falando de crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos. As 2 letras a seguir representam o campo de experiência a ser trabalhado na proposta. EO representa o campo de experiências, o eu, o outro e o nós. Finalizando, temos uma sequência numérica que significa as habilidades trabalhadas nas experiências propostas. EO05 é a habilidade de demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as características dos outros, crianças e adultos, os quais convive. Obrigado, Eduardo, pela sua contribuição com mais um pop-up. Esclarecendo um pouco mais sobre a BNCC. A partir disso, quero trazer aqui para o centro da nossa discussão a questão do currículo. Porque pensar currículo está imbricado com a ideia de pensar as infâncias. De qual infância estamos falando? Qual é a criança na qual estamos pensando? E trazendo para os nossos processos formativos, para a nossa constituição identitária profissional e, sobretudo, para as nossas práticas. Porque estamos todos aqui refletindo a ideia de um projeto coletivo no MyMeb, que atende crianças de 3 a 5 anos, período integral. A questão que eu trago é: por que projetar na educação infantil? Conforme o dicionário Aurélio, a palavra projeto significa atirar longe, arremessar, planejar. Isto é, pensar ou fazer uma ação direcionada para o futuro. É um plano de trabalho ordenado e particularizado para seguir uma ideia ou um propósito, mesmo que vagos. Um projeto é um plano com características e possibilidades de concretização. Plano de ação intencionado, que potencializa a capacidade de avaliar o futuro a quem o propõe ou vive. Por antecipar-se na consciência e ter como base o passado e o presente, oferece uma consequente capacidade metodológica para a escolha dos meios necessários para a concreta realização do plano. O projeto pode ser esboçado por meio de diferentes representações, como cálculos, desenhos, textos, esquemas e esboços que definam o percurso a ser utilizado para a execução de uma ideia. Um projeto é uma abertura para possibilidades amplas de encaminhamento e de resolução, envolvendo uma vasta gama de variáveis, de percursos imprevisíveis, imaginativos, criativos,
ativos e inteligentes, acompanhados de uma grande flexibilidade de organização. Os projetos permitem criar, sob forma de autoria singular ou de grupo, um modo próprio para abordar ou construir uma questão e respondê-la. A proposta de trabalho com projetos possibilita momentos de autonomia, de dependência do grupo, momentos de cooperação do grupo, sob uma autoridade mais experiente e também de liberdade, momentos de individualidade e de sociabilidade, momentos de interesse e de esforço, momentos de jogo e de trabalho como fatores que expressam a complexidade do fator educativo. Projetar é um dos traços mais característicos da espécie humana, pois a vida é um projeto em permanente atualização. Os projetos são um dos muitos modos de organizar as práticas educativas. Eles indicam uma ação intencional, planejada coletivamente, que tem alto valor educativo, com uma estratégia concreta e consciente, visando a obtenção de determinado alvo. Através dos projetos de trabalho, pretende-se fazer as crianças pensarem em temas importantes do seu ambiente, refletirem sobre a atualidade e considerarem a vida fora da escola. Eles são elaborados e executados para as crianças aprenderem a estudar, a pesquisar, a procurar informações, a exercer a crítica, a duvidar, a argumentar, a opinar, a pensar, a gerir as aprendizagens, a refletir coletivamente e, o mais importante, os projetos são elaborados e executados com as crianças e não para as crianças. Projetar é como construir um grande quebra-cabeças, cujas peças estão dentro da caixa, mas não há na tampa o desenho da figura final. Monta-se, tenta-se, procuram-se aquelas que têm conteúdo ou formas semelhantes e aos poucos vai emergindo uma surpreendente figura. Os conteúdos são peças do quebra-cabeça que somente ganham significação quando relacionados em contexto. No texto Currículo, Conhecimento e Cultura, Moreira e Candal 2006, apresentam diversas definições atribuídas a currículo a partir da concepção de cultura como prática social, ou seja, como algo que, em vez de apresentar significados intrínsecos, como ocorre, por exemplo, com as manifestações artísticas, a cultura expressa significados atribuídos a partir da linguagem. Em poucas palavras, essa concepção é definida como experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos estudantes. Uma vez demilitada a ideia sobre culturas, os autores definem currículo como um conjunto de práticas que proporciona a produção, a circulação e o consumo de significados no espaço social e que contribuem intensamente para a construção de identidades sociais e culturais. O currículo é, por consequência, um dispositivo de grande efeito no processo de construção da identidade do estudante. Currículo refere-se, portanto, à criação, recriação e contestação e transgressão. Moreira e Silva, 1994. Identidade.
As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil (DICNEI), em sua proposta pedagógica, afirma que a criança precisa estar em contato com outros adultos e com outras crianças dentro do ambiente de aprendizagem e desenvolver seus conhecimentos de diversas naturezas, possibilitando a convivência entre criança e entre adultos, construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometida com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Brasil, 2016, página 17. O princípio estético não se dá somente pela beleza, mas pela interação que há com o espaço a partir do olhar, do toque, das ações. Cruz e Cruz 2017 discorrem de forma excelente sobre ele ao expor que os mundos físico e social nos afetam profundamente, reforçando ou provocando mudança nos nossos modos de perceber e agir, no nosso senso estético, nas nossas habilidades, nos nossos conhecimentos sobre os outros, sobre nós e etc. Assim, as escolhas feitas acerca de móveis, materiais, livros, brinquedos, gravuras, móveis, animais ou plantas estarão disponíveis às crianças e adultos, como estarão organizados e como serão usados, fazem muita diferença na qualidade das experiências vividas nos contextos de creches e pré-escolas. Página 75. Muito obrigado, Carla, pela sua contribuição no nosso podcast Parfor. Podcast feito para todos. Acho que agora, depois da gente ter estabelecido toda essa teia conceitual entre projetar, entre currículo e identidade, pensando na educação infantil, agora mais do que nunca queremos ouvir você, Silvanir Souza. Finalmente falar de uma forma mais objetiva e pontual sobre o nosso projeto Infâncias Plurais. Projeto pensado por uma EMEB, no município de São Bernardo do Campo, que atende crianças de 3 a 5 anos, na modalidade de ensino integral. É com você, Silvanir. Projeto Coletivo Infâncias Plurais. A partir da proposta de um projeto coletivo denominado de Infâncias Plurais, na EMEB Cândido Portinari, situada no município de São Bernardo do Campo, atendendo em período integral crianças de 0 a 3 anos, destacando a diversidade e a inclusão como um norteador para ações pedagógicas com a temática das relações étnico-raciais como centralidade. Nosso desafio é refletir o currículo da educação infantil, referenciando a Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Público-alvo, crianças de 3 anos. Período de realização, março a setembro. Campos de experiências, o eu, o outro e o nós. Corpo, gesto e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Pensar em propostas pedagógicas junto às crianças com a temática das relações étnico-raciais, favorecendo aprendizagens e desenvolvimentos que contemplem os campos da experiência da BNCC. Fomentar nas crianças experiências que possibilitem a percepção das diferenças entre elas, suas famílias, assim como promover interações onde sejam apresentadas as diversidades culturais e valorizado esse rico repertório histórico, fortalecendo o sentimento de pertencimento e de autocuidado. Promover experiências para as crianças que promovem aprendizagem e desenvolvimento segundo os eixos estruturantes da educação infantil, as brincadeiras e as interações e contemplando nas propostas pedagógicas realizadas os campos de experiências, o eu, o outro e o nós,
corpo, gesto e movimento, traço, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Propostas. Olá, eu sou o Eduardo e esse é o podcast Parfor, um podcast feito para todos. Hoje vamos falar um pouco do mural da família. Essa proposta consiste em criar um mural dentro da sala de aula, usando fotos das crianças da turma com suas famílias. É uma proposta que precisa da parceria e envolvimento das famílias para possibilitar o compartilhamento das imagens com legendas por meio de algum aplicativo de mensagens, como o WhatsApp. Pensando na proposição da BNCC de se pensar o currículo da educação infantil com o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, essa proposta contempla os campos de experiências: o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação. Oficina Abayomi. Essa proposta pode acontecer juntamente com os momentos de leitura junto às crianças. A Abayomi é uma boneca criada pela artista e artesã Lena Martins. A boneca foi criada na década de 1980 em oficinas com comunidades no Rio de Janeiro. As bonecas Abayomi são feitas de retalho, sem cola ou linha, e são um símbolo da resistência e tradição africana. A palavra Abayomi tem origem iorubá e significa encontro precioso. Esta proposta contempla os campos de experiências: o eu, o outro e o nós, corpo, gesto e movimento, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita, ao ouvir e acompanhar a leitura dos textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto familiar, comunitário e escolar. Ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e portadores. Na educação infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças conhecem e das curiosidades que deixa transparecer. Ao pensar na temática das relações étnico-raciais e como propor essas experiências que fomentem nas crianças essa educação inclusiva, a literatura é um campo bastante importante. Como sugestão de literatura infantil que traz esse tema, minha proposta é o livro A Cor de Coraline, do autor Alexandre Rampazzo, lançado pela editora Roquinho. Essa proposta contempla os campos de experiências: o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação. Seu olhar melhora, melhor. Série de versos. Uma das atividades que propomos na biblioteca é a contação de histórias. Realizamos essa atividade com diversos gêneros literários. Os mais trabalhados são os contos com temática afro-brasileira e diversidade racial. É essencial trazer esses contos para ensinar letramento racial aos alunos, representatividade para alunos pretos e pardos e principalmente conhecimento da cultura africana. Apresentar esses contos é uma forma de ampliar o repertório dos educadores e dos alunos. O seu olhar. Série
diversos. Rodrigo, Roberto, Caetano, Moreno, Francisco, Gilberto, João. Gente, é pra brilhar. Eu também sou Parfor, porque gente é pra brilhar. Thalita Colucci da Silva, 37 anos. Atua profissionalmente como auxiliar da primeira infância no município de São Caetano do Sul. Mas é também nossa colega, aqui no curso de Pedagogia pela São Camilo Polo Ipiranga, pelo programa Parfor. Você, Thalita, assim como eu, Fabrício, a Carla, o Eduardo e o Silvanir, estamos vivenciando o acesso ao ensino superior por meio de políticas públicas, o que nos faz refletir a suma importância do aparato político para garantir o maior acesso à educação e uma educação mais democrática, mais plural e verdadeiramente inclusiva. É um enorme prazer contar com você aqui hoje, Thalita, nesse bloco do nosso podcast Parfor. Será muito significativo te ouvir. Seja bem-vinda. Participar do ensino superior pelo programa Parfor está sendo uma experiência única, muito gratificante por ter a possibilidade, né, no meu caso, de fazer uma segunda faculdade de forma gratuita, onde muitos gostariam de ter essa possibilidade e não têm. Mas ao mesmo tempo muito desafiadora, né? Porque hoje eu faço essa faculdade em um estágio da minha vida completamente diferente do que eu fiz na primeira graduação, né? Hoje já tenho mais afazeres, o trabalho em si, filho pequeno, né? Então é uma experiência nova, desafiadora, mas muito intensa, porque estar aprendendo sempre é muito bom, né? E a possibilidade de estar fazendo de uma forma gratuita, em uma faculdade que tem um bom nome, né? Como é o caso da São Camilo, é uma experiência muito boa. Cada semestre concluído é um agradecimento que tudo deu certo. E assim, espero prosseguir até chegar ao final, né? E conseguir a formação no curso de Pedagogia pelo Parfor. Eu também sou Parfor, porque gente é pra brilhar. Gente, é pra brilhar, não pra morrer de fome. Podcast Parfor, um podcast feito para todos. Siga a gente nas nossas redes sociais. No Instagram, @podcastparfor. E no YouTube, @podcastparfor. Siga, comente, compartilhe. Se olhar, melhora o nosso. De cair. Nós indicamos o disco Do Meu Coração Nu, de Zé Manuel. Fala sobre ancestralidade, a história do povo negro brasileiro e a construção da música brasileira em torno de sonoridades afro. Produzido pelo músico, compositor e produtor baiano Luizão Pereira. O disco tem participações de Lued Luna, Bel Puan, Gabriele Riley, Grupo Bongar
Letieres Leite, além de um sample da intelectual e pesquisadora Maria Beatriz do Nascimento. E é isso aí. O lançamento é pela 3 Selos, data do lançamento 7 de março de 2021. Essa é a nossa indicação desse episódio. Boa fruição para você. Chegamos ao fim de mais um episódio da primeira temporada do podcast Parfor. Podcast feito para todos. Eu sou Fabrício Carvalho. Quero agradecer a parceria dos meus colegas Carla Noronhas, Eduardo Alves e Silvanir Souza. E reiterar aqui os agradecimentos mais do que especiais à contribuição da Raquel Calvo e da Thalita, nossa colega aqui no curso. E agradeço a você que está aí nos escutando e nos trazendo um pouquinho mais para o seu mundo. Lembre-se que esse papo não precisa terminar aqui. Vai ser muito bom trocar com você nas nossas redes sociais. Não deixe de nos seguir. O seu olhar melhora o nosso. Muito obrigado. Fiquem todos bem e até a próxima.